Oi, bom dia! O NE1 começa agora, seja muito bem-vindo. É bom demais ter a sua companhia. E na edição de hoje você vai ver os cuidados depois dos alagamentos provocados pela chuva. O NE1 traz orientações sobre como limpar a casa e se proteger de doenças. Você usa moto para trabalhar? Um advogado tira dúvidas sobre direitos e obrigações de quem faz entrega e transporta pessoas diariamente. Aproveita para fazer perguntas pelo nosso WhatsApp 3214-8500. Um advogado vai responder ao vivo. Veja também um evento voltado para produtos e serviços de empreendedores pretos e pardos, com mentoria, palestras e fortalecimento de negócios. Julho chegou, mês de férias escolares. O NE1 traz umas dicas de brincadeiras fáceis para o tempo livre das crianças. Veja também o trabalho de duas artesãs que se preparam para a Fenearte. Elas vão levar muito conhecimento e talento em oficinas de macramê e cerâmica. E ainda, e tem muito mais, o NE1 está só começando e esse espaço é todo seu. Agora são 11 horas e 48 minutos, o mês de julho chegou e com ele as férias escolares. É tempo de descansar, dormir um pouco mais, aproveitar a família e mudar também a rotina, né? Mas essas mudanças também podem despertar ansiedade em algumas crianças e refletir no comportamento delas. O aumento do tempo de tela, alterações no sono, na alimentação e até mais dificuldade para manter uma rotina saudável. Natália Dielu vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ela está com um psicólogo para a gente encontrar esse equilíbrio durante as férias em casa, né, Natália? Bom dia. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Eis o desafio, né? 30 dias aí de férias, a gente sabe que a maioria das crianças já está nesse período de férias, algumas da rede pública ainda não, mas é um desafio para as famílias, né? Encontrar atividades, tentar ajustar essa rotina para também não mudar muito, né, a vida daquela criança. A gente está aqui com o Rodolfo Cunha, que é psicólogo clínico, ele vai ajudar a gente nessa conversa, né, doutor? Porque é um desafio, né? O que é que a gente pode falar para as famílias nesse período? Veja, Natália, a primeira coisa é a gente imaginar que a gente está falando para um público amplo aqui, né? Então vão haver realidades diferentes. Mas de maneira geral, para esse momento onde as crianças ficam em casa, os pais devem observar que essa é uma oportunidade, né, das crianças, de certa forma, fazer coisas um pouco diferentes da rotina que elas já têm. Ter outros tipos de estímulo, como, por exemplo, interação com outras crianças, outras brincadeiras que vão desenvolver habilidades que vão ser importantes para elas no futuro próximo. A gente vai trazer algumas alternativas, né? Mas antes, eu queria que o senhor explicasse que sinais são esses de ansiedade na criança, caso essa nova rotina, né, nesse período aí de um mês, ela não seja ajustada corretamente. Que tipo de sinais essa criança pode dar? Pode prejudicá-la de que forma? Veja, alguns pais não entendem por que as crianças, às vezes, manifestam alguns sinais de ansiedade. Isso acontece porque a mudança de rotina tira a previsibilidade que a criança tem, o horário de acordar, o horário de dormir. Então, às vezes, o pai pode observar, por exemplo, a criança que fica um pouco mais irritada, a criança que tem dificuldade, assim, na hora de dormir, ou, por exemplo, a alimentação, né? Muitas vezes, quando fica ansioso, a gente quer comer coisa diferente. Então, esses são alguns de tantos outros sinais que os pais podem ficar atentos e perceber se alguma coisa ali pode ser feita de forma diferente. Porque às vezes, né, como é desafiador para todo mundo, porque nem todas as famílias estão de férias também, né? Acaba que essa criança tem o tempo de tela ali aumentado. Isso pode prejudicar também? Isso é uma grande dúvida, né, que se tem. A gente precisa imaginar o seguinte: a tela não é necessariamente ruim, né? A gente pode aprender muitas coisas com ela. Mas aí a gente precisa ver a intensidade de uso, o conteúdo. Então o pai precisa estar sempre monitorando. Mas eu diria que as férias talvez é o momento da criança fazer coisas que normalmente não faz e que vão ser importantes para o desenvolvimento dela. Então, interação, brincadeiras, conhecer novos lugares, tudo isso vai aumentar o repertório dessa criança. Então, veja, a tela pode ser um recurso importante, porque a gente tem diversas realidades na cidade da gente, mas eu acredito que não ficar limitado a ela é algo fundamental. Agora o senhor me falou uma coisa interessante, né? Que o ócio também é importante. Exatamente, porque às vezes a gente fica com essa
ansiedade de querer estar sempre fazendo algo para a criança, como se ela não pudesse sentir tédio. O tédio é importante, minha gente, afinal de contas, tem muita coisa que a gente faz na vida da gente que é tedioso. E se a criança não aprender a lidar com isso agora, quando é que vai ser? E ainda mais, quando a criança não tem todos os recursos do mundo, ela vai criar, ela vai colocar a capacidade dela criativa. Veja, antigamente a gente brincava, a gente inventava um monte de coisa e todo mundo sobreviveu e cresceu muito bem. Então, tirar dos pais essa responsabilidade de necessariamente estar sempre tendo que propor algo para a criança para ela não sentir tédio. O senhor me falou rapidinho sobre a possibilidade de pegar uma caixa e, junto com a criança, dependendo da idade, definir as atividades que vão fazer ao longo das semanas, né? Isso é um recurso que pode ajudar. Então, você pode, junto com seu filho, junto com a sua filha, colocar atividades que seriam interessantes fazer. Atividades simples, atividades baratas. Coloca dentro de uma caixa e todo dia a criança pode tirar quando sentir a necessidade de querer fazer algo, né? Porque, afinal de contas, nem sempre os pais vão estar necessariamente em casa. Mas eu acho que tornar lúdico esse momento, acho que pode ajudar e pode fazer dessas férias um mês mais divertido. Até porque parece que essas férias duram 1000 dias. Doutor, muito obrigada, viu? Soluções, caminhos aí para as famílias tentarem organizar a rotina da criança nesse período de férias. Muito obrigada, doutor Rodolfo. A gente volta com você, Maristela. Dicas muito boas, hein, Natália? E para dar uma ajudinha nessa missão férias, a gente vai trazer no NA1 dicas de brincadeiras fáceis, bem divertidas e feitas com materiais que você provavelmente já tem em casa. Hoje a gente começa com uma dica que faz um sucesso danado em todas as idades: as massinhas coloridas. Eu sou Juliana, especialista em desenvolver projetos para as crianças. Me chamam também de Tia Ju. E hoje, com a ajuda de Giovana, a gente vai ensinar a fazer brincadeiras que a gente pode fazer com coisinhas que a gente tem em casa mesmo. Coisinhas baratinhas que toda mamãe tem em casa. Então, para essa brincadeira que é massinha, que todo mundo ama, né, Giovana? Sim. A gente vai usar 2 xícaras de trigo, 1 xícara de sal, 1 colherzinha de óleo, de azeite, qualquer tipo de óleo que tiver em casa também, e 1 xícara de água. E se a mamãe tiver corante em casa, pode ser corante, mas também pode ser tinta guache, que a gente encontra baratinho em qualquer lugar. Aí a gente começa misturando primeiro o quê, Giovana? O trigo. O trigo e o que for seco. Bora lá. E aí isso é muito importante. Quando for separar os ingredientes, vai lá, Giovana, mistura o sal. Pronto. Agora vamos misturar. Sim. Pronto, nós duas. E aí é super importante o quê? Quando começar a brincadeira, a gente chama a mamãe, o papai, a vovó, algum adulto que é para poder separar o material para as crianças. E aí, ó, não tem muito mistério. É só misturar, misturar, misturar. Depois que a gente já misturou o trigo com o sal, a gente vai colocar a água e vai misturar a água e o óleo. Misturou um pouquinho, pronto. E aí agora minha ajudante vai colocando devagarinho aqui na nossa mistura seca. Isso, e a gente vai misturando. Fazer um brinquedo é muito legal, mas essa parte da construção do brinquedo, ela também é uma brincadeira. E aí é uma brincadeira tão divertida quanto o próprio brinquedo que vai ficar pronto depois. E aí, Gil, como é que tá? Tá bem melecado e também tá muito gelado. Melecado e geladinho, né? E aí a gente vai mexendo até ir saltando, né? Se perceber que não vai saltar, aí pode chamar a mamãe e aí colocar um pouquinho mais de trigo, até que ela vá saltar todo da bacia, né, Gil? Sim. Aí agora, ó, a gente já viu que soltou da bacia e aí a gente traz pra mesa. E aí continua mexendo, né, Gil? Vai lá. Sim. Isso. Olha que legal. Essa é a parte mais legal, Gil? Sim. Tá. E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir em 3 partes, ou em quantas partes você tiver com cores diferentes. A gente tá com 3 tintas diferentes, a gente vai dividir em 3 partes para agora dar a cor, que também é uma parte muito legal. Sim. Você divide agora em 3 partes? Sim. A gente vai colocar a tinta e vai fazer esse processo de coloração, que também é muito legal, né, Gil? Sim. Pronto. Essa etapa é a parte que a gente vai colorir a massinha. Aí faz essa bolinha, como se fosse um vulcãozinho, e agora pode misturar. Vou misturar, tá, Gil? Sim.
E aí, Gil, foi legal? Sim, E o que é que tu vai fazer com a tua massinha agora? eu vou fazer comidinhas, bolinhas. Bolinhas, cobrinhas, Sim, minhoquinhas. também. Massa, chega. Ah, que delícia! Lembrei da minha infância agora. Seguimos com outros assuntos porque empreender é a realidade de milhares de brasileiros que buscam autonomia e renda. Para a população negra, esse movimento tem um peso histórico e de resistência. O acesso a crédito e a formalização, por exemplo, ainda são dificuldades. Para mudar esse cenário, o Sebrae está com uma iniciativa para o fortalecimento do empreendedorismo negro. Beatriz Castro está na sede do Sebrae aqui no Recife. Conta para a gente o que está sendo oferecido para esse público impulsionar os negócios, hein, Beatriz? Bom dia para você. Bom dia ainda, né, Maristela? Bom dia a todos. Olha, são muitas atividades o dia todo até às 6 horas da tarde. Eu posso adiantar para vocês que tem palestras, tem acesso a crédito, rodada de negócios. Olha só essa exposição. Daqui a pouco a gente vai passear pela exposição para mostrar para vocês os produtos de 20 empreendedores aqui da região metropolitana do Recife. Antes eu vou conversar um pouquinho com a Andréia Viana, que é a gestora de projetos aqui do Sebrae. E fala para a gente, Andréia, por que esse evento voltado para o empreendedorismo negro? Então, o Sebrae já apoia os pequenos negócios e esse evento vem fortalecer os negócios, o empreendedorismo negro aqui no nosso estado, uma iniciativa que ela não se encerra aqui, ela está começando, a gente está começando essa ação do Conexão Afro e o nosso objetivo é passar o ano inteiro e já está no calendário do Sebrae o empreendedorismo negro aqui no nosso estado. Que tipo de apoio prático e informação prática eles levam daqui? Nós temos orientação financeira, acesso a créditos, as instituições financeiras estão conosco, mentorias, além da conexão. Então, nós temos empreendedores de todos os segmentos aqui e de várias atividades que podem se conectar, fazer negócios, gerar oportunidades também. Obrigada, Andréia. Vocês podem ver nas imagens aí do Christopher, nosso cinegrafista, né? Os vários produtos das empreendedoras, dos empreendedores. Tem roupa, tem beleza, tem serviço. Tem trança, tem muita gente aqui bonita, inspirada, cheia de estilo. E eu vou começar agora, gente, com a Dina Prates. Ela vai ser a palestrante. Olha só a responsabilidade. Ela vai dar a palestra final, porque a Dina, apesar de jovem, ela tem uma startup de educação financeira. Bom dia, Dina. O que você veio falar para esses empreendedores? Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre gestão financeira. Como a gente consegue reconhecer a nossa potência, organizar melhor as nossas finanças para que esse negócio realmente seja sustentável e tenha um futuro que consiga crescer, pagar as suas contas e seja mais organizado. Quais os erros mais comuns que os empreendedores têm que evitar? Olha, uma coisa que a gente sempre fala é o maior desafio de acabar misturando as contas pessoais com as contas do negócio. Então você vende e ao mesmo tempo já tira o dinheiro para pagar uma conta pessoal. E isso muitas vezes te atrapalha em entender quanto você está ganhando, quanto você realmente tem de faturamento, qual é o momento em que você está realmente tirando o seu salário. E aí a gente sempre traz como dica separar suas finanças pessoais das finanças do seu negócio, para você conseguir entender melhor os seus custos e também até influencia na hora de precificar. Às vezes o empreendedor está precificando errado porque está tudo misturado, ele não consegue entender os reais custos do negócio. Dina, a gente sabe que empreender é difícil para todo mundo. Muitas empresas fecham antes de completar 2 anos. E para o empreendedor, para a empreendedora negra, esse desafio é ainda maior? Esse desafio é ainda maior porque, além de todos os desafios estruturais que esse empreendedor tem do mercado, ainda ele enfrenta o racismo, no caso das empreendedoras negras, enfrentam o machismo. E muitas vezes, quando ele está buscando a formação empreendedora, ele tem dificuldade de se sentir pertencente nesses lugares, de conseguir achar ferramentas que são inclusivas dentro da sua realidade. Então, para o empreendedor negro, às vezes, acessar capital já é um desafio completamente diferente do que empreendedores nos gerais. Por isso que é importante políticas que apoiem empreendedores negros e negras. Obrigada, Dina. Deixa eu falar rapidíssimo aqui com a Deia, que é empreendedora. Ela trouxe uns doces deliciosos, está vendendo tudo. O que você está levando aqui de informação para a vida lá fora, para o seu negócio?
Olha, é uma oportunidade única, né? É muito bom quando a gente tem um espaço que dá para a gente a oportunidade de apresentar o trabalho da gente e a gente vê tanta gente boa, né, nesse projeto. Então, assim, está sendo muito bom, muito válido, tá certo? Para mim está sendo uma experiência ímpar. Trazer meus doces para cá, maravilhoso, essa oportunidade que estou tendo. Está vendendo bem? Estou vendendo bem. Pelo jeito, olha a alegria dela aqui. Estou vendendo bem, os doces ancestrais estão legal. Que bom, parabéns. A gente volta daí, Maristela. Quem tiver tempo, vale dar um pulo aqui no Sebrae, na Ilha do Retiro, até às 6 horas da tarde. Obrigada. Uma oportunidade aí para fortalecer novos negócios, né, Beatriz? Seguimos agora pelo trânsito, já estamos com imagens ao vivo para você de Elvis Lopes, que está na Avenida Cruz Cabugá, no sentido Olinda. Mais cedo nós recebemos a informação de que o semáforo próximo à antiga vice-governadoria estava apagado. Neste momento, a gente observa que ele continua apagado e tem agentes de trânsito aí controlando essa circulação. Agora dá para perceber o semáforo piscando, né? E os motoristas precisam ficar atentos a essa orientação dos agentes. Parece que tem um carro ali do outro lado também, com profissionais que devem restabelecer esse serviço, fazer aí a manutenção deste equipamento. Por enquanto, os agentes vão fazendo esse trabalho aí de orientação do trânsito. Fica o alerta para todos os motoristas que passarem por essa região. Vamos seguir agora, então, com outros pontos aqui do Recife. Quero te mostrar essa câmera que fica na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. A gente circula agora pela zona oeste da cidade, mostrando essa movimentação tranquila do trânsito para quem segue aí sentido BR-232, para quem também chegou ao Recife e vai sentido a Avenida Agamenon Magalhães. Agora, o cruzamento entre as avenidas Norte e Professor José dos Anjos, no Arruda. Na zona norte do Recife, essa movimentação que vai ficando mais intensa. Passamos do meio-dia, agora meio-dia e 3. A gente já tem uma movimentação menor em relação às escolas, já tem crianças de férias, como nós comentamos aqui no início da nossa edição, mas os pais estão trabalhando, né? Por isso a gente vê essa movimentação intensa aí do trânsito, mas o trânsito livre nesse ponto aí da região. Avenida Recife, agora na sua tela, no bairro do Caçote, a movimentação ao vivo para você do trânsito, sem impedimentos para o motorista que está passando por aí agora. Olha, e a chuva do fim de semana deixou ruas e avenidas alagadas na região metropolitana e na Zona da Mata. Algumas comunidades ficaram completamente tomadas pela água. Essas imagens foram feitas pelo nosso Globocop em Goiânia, na Mata Norte. As casas ficaram com água quase no telhado. Muita gente precisou sair de casa e ficar em abrigos. Com a diminuição da chuva, o nível do rio Goiânia baixou e algumas pessoas voltaram para casa para limpar a sujeira deixada pela cheia. Essa água que deixa ruas e casas alagadas pode representar um perigo para a saúde. Daniele Fonseca está numa comunidade do Recife que também enfrenta alagamentos frequentes, porque se passar horas com a rua alagada já é perigoso. Imagina quando essa situação dura meses, né, Daniele? Tô vendo daqui já. Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todos. Eu falo ao vivo aqui do bairro de Areias, da rua Rio Solimões. E é essa situação que vocês já viram aí nas imagens de Bruno Campos. Mesmo quando chove, dias sem chuva e a água não baixa. Aqui cruza o canal das Laranjeiras. E aí fica todo esse cenário, né, de doenças, de bichos. E aí encontrei com o Carlos Alberto, ele é eletricista, teve leptospirose. Como é que foi isso para você, hein, Carlos? Boa tarde, viu? Boa tarde. Foi muito difícil, né, para mim, como é o nome, curar dessa doença aí, que eu tive contato com a água aí e adquiri a leptospirose e várias doenças que decorrente desse acúmulo de água e de sujeira que fica aí, a muriçoca, os bichos aí, escorpião, rato dentro de casa. Aí a pessoa fica aqui nesse descaso aqui, abandonado. Porque... Bom, ainda bem que teve a sua recuperação, viu, Carlos? Outras pessoas, gente, da comunidade também falaram sobre doenças, sobre situações assim desse tipo envolvendo saúde. E aí a gente convidou a médica infectologista, a doutora Milena Pinheiro. Então, doutora, Carlos teve leptospirose. Quais são as outras que podem ser transmitidas
por causa de uma situação como essa. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Veja, realmente aqui é um ambiente bem insalubre, né? É um risco alto de leptospirose ainda, né? Não é porque aconteceu a chuva, aqui essa água não está secando e aí tem uma infestação de rato no local. Então, assim, existe ainda esse risco diário de leptospirose, além de outras doenças, né? Arboviroses, que aqui também vai ter muito mosquito da dengue, né? E também doenças de pele, né? Assim, muitas doenças bacterianas de pele, principalmente se a pessoa tiver uma escoriação na pele e andar aqui nessa água contaminada. Doutora, quais são os sintomas ainda dessas doenças? Bom, leptospirose, arbovirose são sintomas que se parecem inicialmente, né? Então, dor muscular, dor de cabeça, algumas vezes os olhos ficam vermelhos, né? Então, às vezes racha cutâneo. Depende muito da epidemiologia. A leptospirose a gente sempre tem que suspeitar quando tem contato com esse tipo de situação aqui ou com alagamento provocado pela chuva, né? O que as pessoas devem fazer, doutora, se tiverem contato? Assim, quando está numa rua, você até pensa na possibilidade de desviar o caminho e ir por outra, mas às vezes entra na casa delas, né? E aí é inevitável o contato. O que fazer? Bom, aqui realmente o ideal, que a gente sabe que é bem complicado, como você mesmo falou, quando entra na casa e se torna uma rotina, né? Que a gente tenha... para ter contato aqui nesse local, sapatos impermeáveis, né? Assim, não ter nenhuma lesão na pele também, porque se passar aqui com lesão na pele, o risco vai aumentando, né? E sempre depois do contato com esse tipo de água, você lavar assim que possível a região. E se depois de um contato com esse tipo de água, nessa situação aqui, você desenvolver algum sinal e sintoma, é importante quando você procura o serviço de emergência, você sinalizar que teve contato com um local que tem um empoçamento de água como esse. É recomendado lavar com o quê, doutora? Isso, um detalhe, né? Quando se tem água, porque às vezes é tudo isso e não tem água nas torneiras. Isso, na verdade, assim, é higienizar a região. Então, geralmente, água e sabão mesmo já vai resolver. Não precisa de nenhuma outra substância antisséptica. Doutora Milena Pinheiro, médica infectologista, a gente agradece demais sua participação, trazendo aí essas orientações para quem vive essa situação, não só aqui no bairro de Areias, mas em tantos outros, né, do Recife, região metropolitana, outras cidades que a gente sempre tem mostrado. É contigo, Maristela. Obrigada, Daniele, pelas informações. E em locais com risco de deslizamento de barreira, a atenção é grande, principalmente nesses dias de chuva. Em Camaragibe, aqui na região metropolitana, sistemas de alerta estão sendo reforçados com mensagens de texto e áudio para garantir que a população saiba como agir a tempo. Cada minuto importa para prevenir os riscos e preservar vidas. Não existe diferença entre chuva fraca e forte para quem mora em área de risco. A preocupação é constante. Tem noites que a gente não dorme, já aconteceu muitos acidentes aqui. A gente perdeu o sono, a gente amanheceu o dia, ficamos muitas vezes sem conseguir dormir. Muitas vezes o alerta de perigo chega antes que as obras que podem evitar as tragédias sejam feitas ou fiquem prontas. Estar preparado para as emergências pode fazer a diferença para preservar o mais importante, a vida. Nos momentos principalmente de chuva forte, cada minuto conta. O alerta precisa ser dado a tempo para que as pessoas procurem lugares seguros. E ao receber esses avisos, os moradores devem saber exatamente o que fazer. As defesas civis nacional e estadual já têm serviço de envio de textos para celulares. Em Camaragibe, a prefeitura também conta com a parceria de lideranças comunitárias para espalhar mensagens pelas redes sociais. Antes, o alerta era feito com avisos como este. Agora, eles são acompanhados de áudio. A Defesa Civil informa: continuidade de chuvas fortes, grande probabilidade de ocorrência de severos danos e acidentes. O ajuste foi feito para atender a pessoas que têm dificuldade com a leitura. A gente identificou que precisava de algo que pudesse atrair a atenção.
Então, nós pegamos aquele card e juntamos um áudio, uma narração que pudesse informar a população quais providências devem ser adotadas de acordo com o nível de severidade de cada card. Além de atender as pessoas que têm facilidade de comunicação, nós identificamos pessoas que têm dificuldade na leitura e também deficientes visuais, né, que recebem mensagens pelo WhatsApp e às vezes não tem como interpretar aquilo que está chegando para eles. As mensagens possuem 3 níveis: estado de observação, estado de alerta e alerta máximo. A narração informa sobre o que fazer e os telefones de emergência. A população ajuda a fazer o comunicado chegar a quem precisa. Além da democratização da informação, essa informação chegar para um maior número de pessoas, é fazer com que, chegando com o áudio, elas possam perceber de maneira mais rápida o que deve ser feito. Porque a Defesa Civil envolve também a participação da comunidade em cada etapa dos trabalhos que são realizados da Defesa Civil. De acordo com a Defesa Civil de Camaragibe, quase 8.000 pessoas vivem em áreas de risco na cidade. São 1.900 edificações em 172 lugares. Um deles é onde Lucicleide vive, no bairro dos Estados. Ela já recebeu mensagens de alerta e sabe que todo mundo precisa estar pronto nessas horas. Tem que escutar a mensagem e seguir aquilo ali certinho, né? Para não se prejudicar, né? Tem que estar alerta, ativa, né, na verdade, né? Sem poder nem piscar, porque qualquer coisa a gente dá tempo de se salvar. Tem que seguir as orientações aí certinhas da Defesa Civil. Começa na próxima segunda a Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a FENEARTE. O evento reúne artesãos do Brasil e do mundo e se transformou numa verdadeira vitrine de talentos. No Recife, o trabalho de 2 artesãs foi tão bem recebido que este ano elas vão passar o conhecimento adiante em oficinas de cerâmica e macramê. Quem carrega a vida nas mãos sabe que é preciso aprender a lidar com ela. Leva tempo, mas sempre é possível adaptar, moldar, transformar. Quando foi que a publicitária, gerente de loja, se tornou ceramista profissional? A cerâmica entrou na minha vida como um hobby, né? E como uma oportunidade, assim, de aliviar a cabeça, né? E realmente ter um contato com a arte, com o artesanato. E aí, a primeira vez que eu sentei num torno foi avassalador, assim. No ateliê que fica na Imbiribeira, zona sul do Recife, entre a firmeza do barro e o refinamento dos detalhes, Carol não para de produzir. Trabalho que transforma argila em pratos, copos, xícaras e mais peças de cerâmica, com referências a outra marca da cultura popular artesanal pernambucana, a Renda Renascença. Conhecimento que ela compartilha. Comecei a dar aula porque era um grande desejo, né, de reviver esse primeiro encantamento que eu tive, né, com a cerâmica. Então, com os alunos você tem a oportunidade de sentir essa emoção, essa magia que você sente a primeira vez que você começa a fazer uma peça, que começa a mexer no torno. Como ceramista mulher, ser professora também é uma marcação de território para você? O que isso representa para você, Carol? Também é um desafio, né? Aqui em Pernambuco a gente tem essa profissão na olaria muito masculina, né? Então é um território muito particular dos homens, né? São poucas mulheres oleiras, né? Então entrar nesse território, ensinar novas pessoas, né? É uma quebra de paradigmas. Logo mais, a artesã e professora vai ensinar em outra sala de aula, bem maior. A FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato. Mais de 5.000 artesãos e empreendedores de Pernambuco e de outros estados vão se reunir no Centro de Convenções a partir do dia 8 de julho. Carol vai ministrar 12 oficinas. 2 oficinas por dia, durante 6 dias, 10 alunos por turma, né? Então imagina, 120 pessoas que vão passar, né, a ter esse primeiro contato com a cerâmica. É uma feira que faz parte desse imaginário, é uma feira que se tornou uma feira extremamente importante de negócios. É a maior feira de artesanato da América Latina, né? Eu sei que a gente é bem bairrista, assim, que a gente tem essa coisa megalomaníaca, mas de fato né? Este ano, a FENEARTE chega à 26ª edição. Então pensem quantos produtos já foram vendidos, quantos negócios foram fechados, quantos talentos foram mostrados.
A oportunidade é boa e quando o resultado é positivo, aí os artesãos querem voltar. Débora já está aqui, ó, preparando os acessórios para estar lá de novo. Eu estive a primeira vez em 2016, que foi o ano que eu decidi fazer a minha carteira de artesã. E ano passado eu estive como coordenadora do stand da Rede Astralize, que é a rede que eu coordeno, que são em torno de 30 artesãs. A artesã faz da moda, esse trançado minucioso, o seu ofício. Missão que nasceu de uma paixão feita em casa. A arte está presente em todo momento na minha vida. Desde quando eu acordo, que eu boto a música para tocar, que é o momento que eu começo a ritualizar a forma que eu vou começar a produzir, né, durante o dia. Em 2026, Débora volta à FENEARTE para ministrar uma oficina e mostrar seus produtos na loja de moda autoral de Pernambuco. O trabalho é todo dia e não vai parar depois que a feira terminar, dia 19. Quer dizer, vai parar um pouquinho, sim. Eu vou tirar, sim, uma semaninha, pelo menos, para relaxar um pouco. Mas depois eu volto comprando material, né? Pensar em novas coleções, abrir agenda para novas encomendas, né, de final de ano. Muito sucesso aí para as nossas artesãs e artesãos que vão participar da FENEARTE. Seguimos agora com outros assuntos. O corpo do adolescente de 15 anos foi encontrado ontem na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. O jovem, identificado como Daniel, estava desaparecido desde a tarde do domingo. De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado a cerca de 2 quilômetros do local onde o adolescente tinha desaparecido. Conforme relatos que circulam nas redes sociais, o jovem estava tomando banho de mar quando foi arrastado por uma correnteza. Imagens enviadas à TV Globo mostram um ponto da praia onde o corpo foi localizado e a movimentação dos guarda-vidas na praia durante a operação. Uma mulher foi assassinada a facadas pelo marido no bairro de Areias, na zona oeste do Recife. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que o sobrinho da vítima, de 12 anos, estava no local e presenciou o crime. O G1 acompanhou essa história e a reportagem você acessa pelo QR Code que está aparecendo na nossa tela. A mulher foi identificada como Renata Vera Silva, de 40 anos. O marido dela era Humberto Correia de Lima, de 47. A polícia disse que ele fugiu depois de cometer o crime e segue fazendo buscas para encontrar o criminoso. O feminicídio aconteceu ontem na rua Doutor Vilas Boas e ainda nesse QR Code do G1 você vê os canais da polícia para fazer denúncias de violência contra a mulher. A gente segue falando sobre a reclamação de moradores da Avenida Tabajara. É uma avenida importante entre duas cidades, Olinda e Paulista. Quem vive e passa por lá reclama que tem sofrido com muitos buracos, lama, muita sujeira também na avenida. Situação que a gente acompanha há alguns anos aqui no NE1. A Avenida Tabajara tem aproximadamente 1,5 km de extensão. É a principal via para os mais de 11 mil habitantes da cidade Tabajara. Os problemas de infraestrutura, saneamento básico e lixo acompanham há anos os moradores daqui. É descaso puro. Tem buraco para todo lado e muita lama também. Eduardo mora em Tabajara há 30 anos. Ele é motociclista e tem dificuldade para passar por causa da situação do asfalto. Isso aqui é uma calamidade. A gente, como morador, eu moro aqui na subida logo aqui. Tem vezes que eu tenho que arrodear porque eu não consigo passar aí. De tanta lama e alagamento. Quando dá alagamento que ninguém passa, os carros passam tudo por cima. Isso aí a Prefeitura de Olinda não vê. Isso é anos e mais anos e não sai disso. É uma situação que nós vivemos aqui na cidade da Tabajara, vivendo nessa situação. Fora uma rua que tem aqui totalmente destruída. Está pior do que na lua, cheio de buraco. Dona Ana mora na Avenida Tabajara há quase 40 anos. Ela conta que, além de todos os problemas antigos da via, a situação tem piorado com o fluxo de caminhões e carros pesados que passam a todo momento por aqui. E depois que eles começaram a rodar aqui, acabou com a Tabajara. Os esgotos estão tudo entupidos, que eles quebraram essas placas todinha. Tive que trocar, já troquei 3 vezes esse telhamento. A última agora está aí. Ó. Se meu marido não tivesse feito essas coisas aqui de cimento, já tinha quebrado tudinho novamente. Como está aí, quebrado, mas não resolve nada.
com peso, porque é caçamba não, é caçambão. Tem caçamba que é 2 em 1. Quer dizer, acaba com tudo aqui, mas não resolve nada. A Avenida Tabajara une 2 municípios, Olinda e Paulista, mas o abandono separa a população de uma solução. E enquanto as gestões das 2 cidades discutem de quem é a responsabilidade, quem vive e passa por aqui continua esperando por uma resposta. O NE1 acompanha há anos os problemas da avenida. Em dias de chuva ou sol, moradores convivem com lamaçal. Falta de tratamento, inclusive histórias de pessoas que acabaram adoecendo por causa desse cenário de descaso. Bem, eu moro aqui há quase 6 anos, mas eu frequento aqui o bairro há quase 30 anos. Então são problemas diversos, que a Prefeitura de Olinda e a Prefeitura de Paulista ficam jogando um contra o outro, né? Esgoto a céu aberto, lixo, diversos lixos, até a população não ajuda, não é verdade? Mas a empresa de caminhão de lixo, ela não tem dia certo para vir, que tecnicamente seria terça, quinta e sábado. Tá? Então tem dias que a minha rua mesmo já passou 2 semanas sem recolher lixo. Os vereadores, os políticos não tomam nenhuma providência. Fazem apenas o paliativo, que todo mundo já conhece, que não resolve nada. É horrível, né, como eu disse, porque assim, nós que somos do povo, que pagamos impostos altíssimos, né, que vai sendo chamado de contribuinte, cadê nosso dinheiro? Onde é que é aplicado? A gente não vê. A Prefeitura de Olinda disse que vai enviar hoje à tarde uma equipe de drenagem na Avenida Tabajara para avaliar o problema e definir o cronograma de execução dos serviços necessários. Sobre os buracos, a Prefeitura disse que a avenida já está contemplada na Operação Tapa Buracos da cidade e que os serviços devem começar na 2ª semana deste mês. Sobre a sujeira, a Prefeitura também disse que a coleta de lixo na avenida é feita regularmente, mas que vai enviar um fiscal ao local para fazer uma nova vistoria e verificar a situação. Sobre os problemas no trecho da avenida, que é na cidade de Paulista, nós entramos em contato com a Prefeitura da cidade e assim que tivermos a resposta, mostramos aqui no NE1 para você. A gente volta agora a falar com Daniele Fonseca, que agora está com uma médica sanitarista. O assunto ainda são os transtornos causados pelos alagamentos, os riscos à saúde de quem convive com esse problema, né? A gente está falando de saúde, mas transtornos para os motoristas também. Olha só a dificuldade para passar com tanta água acumulada, água suja. Isso acaba atraindo mosquitos também, facilita a proliferação de insetos. Tem como prevenir problemas de saúde nesse contexto, Daniele? Olha, Maristela, a médica sanitarista que você falou aí agora há pouco, eu vou antes dela conversar aqui com um morador, que é um comerciante aqui da área, que está há 4 meses sem poder abrir o estabelecimento dele, porque é bem em frente a esse aguaceiro. Dá uma chegadinha para cá, por favor. Marconi, como é que está a sua situação aí, né? É um estabelecimento comercial, mas tem outras casas aqui também que vivem esse mesmo problema. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Veja, a situação aqui está crítica e muito crítica. Desde janeiro que eu não consigo trabalhar corretamente por conta das inundações que está havendo aqui na rua Rio Solimões. Veja, eu pedi até aos poder público para solucionar essa situação por conta desses alagamentos que eu estou sem conseguir trabalhar, deixar o pessoal em ter acesso tanto à entrada como saída de serviços prestados. E o risco também de doença, né, para o senhor, para o cliente que vem para cá em busca de serviço, para quem mora aqui na área. Marconi, a gente agradece a sua participação, mas vamos conversar então com a médica e sanitarista, doutora Maria Carmelita. E então, doutora, quais são os riscos disso aí? A começar desse momento daqui, das pessoas que vivem, que circulam por aqui. Só o fato de estar respirando isso, qual é o perigo, hein? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde a você, a Maristela. Bem,
Falar, né, desse excesso de chuva, desses alagamentos que a gente convive aqui no Recife, é um cotidiano e parece até que é repetitivo, né? Mas não é, porque as soluções não parece que não chegam nunca, né? Nós convivemos aqui, estamos presenciando aqui um alagamento, né? Um alagamento que tem causado vários transtornos, principalmente por ser em frente a uma creche, que as pessoas que não está alagada nem conseguem chegar aqui. Um odor muito grande, um risco muito grande à saúde dessa população, né? Não só a saúde da população, como também, como foi agora falado, né? O acesso aos estabelecimentos, as pessoas não têm acesso aos estabelecimentos, não podem ir trabalhar, não podem sequer se locomover aqui, além de que a gente também está percebendo um mau cheiro muito grande. Doutora, nesse ambiente, claro, né? Perdão. Mas, doutora, o que fazer, por exemplo, quando tem contato com itens de casa? Colchão, sofá? Olha, nós temos que, o que é que a gente deve fazer? A gente tem que tomar os cuidados. A gente tem que ligar para a Defesa Civil. Tem várias questões que a gente tem que fazer, porque nós vamos conviver com essas chuvas. Não vai acabar essas chuvas, mas a gente tem que ver que a água entrando na sua residência vai deixar uma lama muito grande. E essa lama está contaminada, porque nós não temos um saneamento básico. Só 50% da cidade do Recife tem saneamento básico. Então, tem esgoto a céu aberto. Aqui a gente está vendo que convive com esgoto a céu aberto. Então, toda essa água é contaminada com bactérias que a gente não enxerga, que a gente não vê, mas que ela contamina. Agora, uma vez entrando nas casas, a gente tem que fazer a limpeza. A limpeza, você tem que se prevenir nessa limpeza, porque ao você ter contato com a lama, com a sujeira, você tem que utilizar. Você tem que utilizar saco plástico nos pés, luvas, mas uma vez limpando com água sanitária, com hipoclorito, aquele imóvel está limpo, não vai ter problema de contaminação. Doutora, muito obrigada, viu, pela participação. Gente, sobre os alimentos, viu, contato que teve, tem que jogar fora, tem que descartar. Maristela. Tem que ter mais cuidado ainda nesse pós-chuva, né, Daniele? A gente aproveita para falar de prevenção. As vacinas são aliadas para evitar doenças graves desde a infância. E uma das primeiras vacinas que o bebê toma é a BCG, que protege contra meningite e tuberculose. Natália Dielu está de volta. É aquela vacina conhecida pelaquela marquinha no braço, né, Natália? É uma vacina muito importante, né, que protege a criança nos primeiros dias de vida. Em algumas maternidades, essas crianças já recebem, né, a BCG, mas se não receberem nas maternidades, podem ir aos postos de saúde nos primeiros dias de vida, a recomendação, né? A gente está aqui na Unidade Básica de Saúde de Bairro Novo, em Camaragibe, ao lado da secretária Ana Pérez, secretária de Saúde daqui de Camaragibe. Secretária, explica para a gente primeiro a importância dessa vacina que chega, né, a essa marca aí de mais de 100 anos, 105 anos, e a importância das famílias garantirem essa imunização. Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. É importante porque essa vacina ela protege as crianças contra a tuberculose. E aí é importante que ela seja dada nos primeiros momentos de vida do bebê. Se não conseguir na maternidade, a gente tem as unidades básicas e a criança pode ser vacinada até 5 anos de idade. A gente conhece, né, já há muito tempo essa vacina por causa da marquinha. Normalmente, quando ela é aplicada, fica aquela feridinha. O que a gente pode falar dela? Recomendações? Porque às vezes fica uma bolinha também, né? Isso. Então, o importante é lavar normalmente, né, o local. Não precisa colocar nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de curativo, porque esse é o processo normal do organismo e aí ele vai sarar, depois vira uma marquinha, mas a família não precisa ficar preocupada, é só lavar normal. Agora a gente estava conversando antes de entrar, a senhora estava me explicando que existe uma recomendação hoje diferente, né, do que era no passado, porque a gente sabe que normalmente fica essa feridinha, mas pode acontecer de não ficar, né? Isso significa que a vacina não funcionou, secretária? Não.
Antes havia uma recomendação de que se não tivesse a marquinha, repetisse a vacina, mas hoje não se preconiza mais isso. A criança, se a criança foi vacinada, a gente já considera ela como protegida. A gente está falando desse posto de saúde que toda quarta-feira oferece, né, essa vacina. Não são todos os postos aqui em Camaragibe. Isso. Como essa vacina ela vem num frasco multidoses, né, com 20 doses, e ela, após de aberta, ela só dura até 6 horas. Então, para a gente não ter uma perda, né, excessiva dessa vacina, a gente concentra a vacinação em 6 unidades básicas aqui do território. E aí essas unidades elas estão distribuídas em todo o território do município para facilitar o acesso. E cada uma dessas unidades ela tem um dia fixo por semana para realizar a BCG. Será que eu consigo falar rapidinho com a mãe que está aqui esperando? Não sei se eu vou conseguir falar com ela, que eu estava conversando antes com ela aqui, que ela veio até com a filha mais velha, não sei, né? Porque você tem 4, né? Qual é seu nome? Maiara. Esse bebezinho, sua bebezinha, tem quantos dias de vida? Tem 14. Ela veio hoje tomar a BCG? Sim. Qual a sua experiência com a BCG? Você já é mãe de mais 3 filhas, né? Foi normal, foi normal. Teve a feridinha? Não, né? não. Não sei se a dela vai ser o caso de ficar, a feridinha. Você disse que procurou alguns postos, né, para conseguir? Foi, mas não tinha. Eu só consegui aqui. Tá certo. Qual é o nome dela? Taila. Taila, que vai ficar protegida daqui a pouquinho, né? Contra casos graves de tuberculose, é uma vacina essencial. A gente trouxe esse serviço aqui em Camaragibe, nesse posto do Bairro Novo, que oferece toda quarta-feira essa vacina para as famílias. A gente volta com você, Maristela. Buscar a unidade de saúde mais perto de casa, né, Natália? A gente segue falando sobre saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hérnia, quase 3.000 pacientes aguardam por uma cirurgia de hérnia pelo SUS, aqui em Pernambuco. Para tentar diminuir essa fila, está sendo realizado um mutirão aqui no Recife. Pelo menos 200 cirurgias devem ser realizadas em 5 dias. Seu José estava esperando há 2 anos para retirar uma hérnia na virilha. Ele se operou ontem e já está voltando para casa em escada. Doía bastante, né? Bastante. E graças a Deus aqui, esse hospital aqui foi uma maravilha, viu? A hérnia é uma fragilidade, uma falha na parede do abdômen. Forma um buraco, uma coisa se desloca, porque esse buraco a gente não vê, o que aparece é um caroço. E esse caroço tem que ser retirado. Em Pernambuco são quase 3.000 pessoas na saúde pública esperando por uma cirurgia. O bom do mutirão é que numa semana você consegue operar mais de 200 pessoas. Este é o 12º mutirão da Sociedade Brasileira de Hérnia e o primeiro aqui em Pernambuco. Essa cirurgia é a 2ª mais realizada no Brasil e mesmo assim as filas de espera são enormes. Se o paciente não opera, no mínimo ele vai ter uma queda da qualidade de vida. Vai ter uma restrição para algum exercício por causa de dor, vai ter uma restrição no trabalho, que é um grande prejuízo hoje para a saúde pública, né? E aí podem haver complicações tendo que operar de urgência ou até mesmo emergência. E claro que a saúde começa a deteriorar com esses casos. 37 cirurgiões voluntários de todo o país vieram para Pernambuco. Dr. Gustavo é de Buenos Aires, na Argentina, e também está participando dessa força-tarefa para tentar diminuir as filas. Está muito emocionado de poder ajudar a pessoas da saúde pública. Vários hospitais estão no mutirão, mas a maior parte das cirurgias, quase metade, está sendo na Santa Casa de Misericórdia, no bairro de Santo Amaro. Só aqui serão 100 procedimentos, numa média de 20 por dia. Um problema que vai se desenvolver em cerca de 1/5 da população adulta. Uma pessoa a cada 5 tem uma hérnia e a dificuldade, muitas vezes, gira em torno de vários fatores. Às vezes o próprio medo de operar, às vezes a dificuldade de acesso e às vezes alguns casos que são mais críticos, que de fato precisam estar em centros especializados para que esses pacientes sejam operados de maneira adequada. O mutirão ele traz esses benefícios para os cirurgiões locais, que é a discussão de casos complexos, que é a discussão de novas técnicas, tá? E tudo isso em prol do bem do nosso paciente. Dona Jovelina vai finalmente se livrar de uma hérnia que atrapalha a vida dela
há 12 anos. Chegava no posto, que passava os exames, passava 6 meses, 7 meses, 15 dias, é do mesmo jeito. Que eu botava por mim e perdia a validade. Vamos embora para a sala de cirurgia? Vamos embora. Agora? Agora. Sem medo? Sem medo. Mas tirar esse bucho aí, esse bora. negócio de caroção. Bora, em nome de Jesus. Vai agora, é? Muita saúde. E logo mais, nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver as novidades sobre a seleção brasileira e as informações sobre o jogador Lucas Paquetá, que saiu lesionado do jogo contra o Japão. Oi, Kovalik. Olá, a gente se encontra daqui a pouco. A Bélgica joga hoje, depois do JH, e você vai conhecer o belga brasileiro, o atacante Romelu Lukaku. A inspiração dele foi um brasileiro, o ex-atacante Adriano. A seleção brasileira está de folga, merecido descanso antes do jogo contra a Noruega no domingo. A gente atualiza a situação do meio-campo Lucas Paquetá, que saiu lesionado do jogo contra o Japão. Ele deve ficar fora do resto da Copa. O JH tem mais. Greve no transporte público no Rio deixa passageiros sem ônibus pelo 3º dia seguido. Já é julho, mas as festas juninas não param no Nordeste, de noite e de dia. Forrozeiros daqui e turistas de todo canto. Todo mundo aproveita a festa em espaços como esta vila temática, em Campina Grande, na Paraíba. A tradição nordestina está no som do forró e no arrasta-pé. Espero você no Jornal Hoje. Até lá! É só olhar para as ruas e avenidas da região metropolitana para perceber que as motos estão cada vez mais presentes no trânsito. Para muita gente, elas são a principal ferramenta de trabalho e garantem aí o sustento da família. Enquanto uma parte dos profissionais aposta nos aplicativos de entrega e transporte, outros preferem a segurança da carteira assinada com salário fixo e benefícios. A moto é como parte da família para o Rodolfo, tem até apelido. É com a burrinha que ele ganha a vida fazendo entregas. Roda cerca de 170 quilômetros por dia. Já trabalhou por aplicativo, mas há 1 ano e meio decidiu assinar o livro de ponto e a carteira. Ele dá 8 horas de expediente por dia, de segunda a sexta, numa empresa de entregas expressas. Eu optei em voltar para a empresa porque a gente tem a comodidade de trabalhar de segunda a sexta. A gente tem direito a férias, 10º, aí tem direito ao PIS, né, também, que é um benefício que o governo libera para a gente. O Josivaldo está com 59 anos, já rodou por vários empregos, foi camelô. A idade estava correndo e ele resolveu usar a moto para dar uma parada estratégica numa empresa formal de entregas e contar com os benefícios da CLT. Você é autônomo, fica uma coisa muito incerta, não tem como garantir em tudo, né? Em questão de um acidente, questão de moto, manutenção de moto, tudo isso. Você fica mais seguro assim para enfrentar o trânsito do dia a dia? Com certeza tem a segurança. Tá? Embora que é arriscado de todo jeito, mas a gente se sente mais seguro, com certeza. Os dois trabalham na empresa que o Miguel criou há 18 anos. A mulher Giselda é parceira e braço direito no controle das entregas. Eles têm 40 clientes. Hoje em dia, a autopeças se utiliza muito esse serviço, tá? Construtora também usa muito esse serviço, transportadora, para estar deslocando de peça por conta aí. E escritório também, em geral, usa muito esse serviço. É um corre danado para fazer cerca de 90 entregas por dia. Dependendo da demanda, até o Miguel volta a pilotar a moto como no início. Mas o negócio mudou. A empresa do Miguel já teve 17 motoqueiros antes da pandemia. Hoje são 7. Mas isso não quer dizer que o serviço de entregas tenha diminuído. Pelo contrário, aumentou. É que boa parte dos motoqueiros está preferindo trabalhar através dos aplicativos de entrega ou por conta própria. Nossa dificuldade um pouco um dia hoje é um pouco ao pessoal que trabalha no aplicativo. Eles têm uma metodologia diferente nossa, eles têm a liberdade de trabalhar no horário que ele quer, né? O horário que ele quer, o dia que ele quer. Aí alguns preferem estar se arriscando nessa questão do avulso. Nas ruas dá para ver que a quantidade de motos aumentou. E os entregadores que fazem das duas rodas a porta de entrada para o mercado de trabalho contribuem para essa movimentação no trânsito e na economia. Luciana é dona de um restaurante e tem 2 motoqueiros contratados para fazer as entregas. Eles trabalham 25 horas semanais na escala 6x1. Tem auxílio para o combustível, aluguel da moto e insalubridade.
E ela garante que o investimento compensa. No final, é a vantagem para o cliente, é o atendimento ao cliente. Tem a questão de cuidado com o pedido, né? Eles têm esse cuidado, eles conhecem os nossos clientes, como eles são fardados, eles conseguem subir no prédio, entregar na porta do cliente, porque a gente tem muito cliente idoso que não pode subir e descer a escada, então eles fazem esse serviço. O Giliardson já foi porteiro, trabalhou na construção civil e hoje faz entregas para o restaurante da Luciana 4 horas por dia. No restante do tempo, se vira por conta própria, sempre contando com a companheira inseparável, que recebe em troca muito zelo e consideração. É a minha Moranguinho. Moranguinho resolve tudo. Moranguinho resolve tudo, é a minha vermelhinha, meu ganha-pão. E esses trabalhadores que usam a motocicleta como ferramenta de trabalho têm uma série de direitos garantidos pelas leis trabalhistas. Por isso, a gente segue com Beatriz Castro. Vamos saber quais são os principais direitos que esses trabalhadores devem conhecer e também exigir dos empregadores, né, Beatriz? Isso, Maristela, e eu vou pedir a ajuda de quem entende muito sobre direito dos trabalhadores, que é o advogado Gustavo Gomes. Ele faz parte da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Pernambuco. Obrigado, doutor Gustavo, por conversar com a gente. Quais são os direitos que os motoqueiros seletistas eles têm? Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, ele tem, além da carteira assinada, ele tem o adicional de periculosidade, que desde 2014 é concedido por lei, ou seja, 30% sobre seu salário base, e os demais direitos regulares. Ele tem direito a FGTS, ele tem direito a seguro-desemprego, no caso de uma demissão, ele tem direito a adicional noturno, hora extra. Se ele usa o veículo próprio, ele tem direito a um auxílio pela utilização do veículo, enfim, há uma série de... Eu não falaria de benefícios, eu digo que há uma série de contrapartidas ao trabalho realizado. Tem até ajuda para o combustível, a gente viu hoje. Isso, ajuda de combustível, eventual ajuda de manutenção, dependendo da situação, ajuda para um reparo se ele ocorreu em serviço, entre outras coisas. Mas mesmo assim, muitos motoqueiros, eles preferem trabalhar por aplicativo, né? Eles acham que estão fazendo um bom negócio. Na verdade, estão me dizendo que eles não têm de jeito nenhum assegurado, é isso? Infelizmente, a cultura do senhor de si mesmo, ela tá vindo incorporada, mas a pessoa acha que é patrão de si trabalhando 12, 14 horas por dia. Se sofrer um acidente, não tem um INSS por trás, não tem uma situação que lhe resguarde nada, ele vai ficar sem rendimento de fato. Uma situação bem complicada. E agora, na lei tudo é muito bonito, né? Mas na prática, o motociclista seletista que não está recebendo os direitos, como é que ele pode recorrer? Aí ele vai denunciar ao seu sindicato, vai denunciar ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e Emprego, na Superintendência Geral do Trabalho, para que haja uma fiscalização e volte a haver a efetivação dos seus direitos que são legalmente assegurados. A gente conversou com uma empreendedora que ela contratou 2 motoqueiros para fazer a entrega de comida de restaurante. Para quem investe nessa contratação, o senhor acha que compensa? Veja, às vezes a ilusão de um custo maior, ele se reverte numa... Não, o custo em tese maior, ele se reverte numa produtividade maior. Então, se você tem um trabalhador satisfeito, com certeza o retorno que ele lhe dá é muito maior do que aquele que está fazendo ou por meta, ou porque tem que cumprir aquilo, ou se não fizer aquela quantidade de entregas, ele não vai ter a sua remuneração mínima garantida. Então, isso são ideias e contraposições que, às vezes, retirar um pouco, aparentemente, do lucro, vai lhe trazer uma maior lucratividade do que isso. Então compensa. Só para a gente encerrar, doutor Gustavo, e para o motociclista que está insistindo no aplicativo, como é que ele tem que fazer para se prevenir para o futuro em caso de acidente? Veja, minha sugestão é, no mínimo dos mínimos, que a pessoa procure o INSS para começar a contribuir como autônomo, até porque se sofrer um acidente vai ter uma cobertura acidentária para isso, uma aposentadoria para o futuro, e se ainda for uma pessoa que tenha rendimentos maiores, com organização maior, que invista no seguro de acidentes pessoais privado para poder garantir qualquer falta que aconteça do seu trabalho. Muito obrigada pelas informações, doutor Gustavo. Maristela, voltamos com você. Obrigada, doutor Gustavo. Obrigada também, Beatriz. A seguir, as notícias esportivas.
Dois personagens muito conhecidos no futebol pernambucano estão voltando para o Recife. O meia Jean Carlos é o novo reforço do Náutico, será a segunda passagem do jogador pelo Timbu. E Gilmar Dalpozo é o novo técnico do Sport. Ele já comandou o Leão e o Náutico também. Já já a Sabrina Rocha chega para contar tudo pra gente. O NA1 volta rapidinho, agora 12h46. Meio-dia e 48, olha quem está de volta com a gente, Sabrina Rocha. Olá, muito boa Maristela, tarde. boa tarde, muito boa tarde, gente. E já temos adversário do Brasil para as oitavas. Já temos, Maristela, ó, não sei se foi bom, se preferia Costa do Marfim, ainda não Deus, sei, tô ouvindo tá? tanta coisa de ontem já... para hoje, Sabrina. Todo mundo assim, né? Bem, vamos pegar a Noruega no domingo, tá aqui no nosso telão, 5 horas da tarde, tá? Em Nova Jersey, a Noruega que tem como grande estrela o atacante Haaland. É ele que já marcou 5 gols nesta Copa do Mundo, tem só 1 gol a menos que o Messi e o Mbappé, tá? É um atacante poderosíssimo e foi justamente o Haaland que fez o gol da classificação da Noruega ontem contra a Costa do Marfim. Vamos ver como é que foi esse jogo? Acho que vale a pena, porque Bora tem ver. Golaço na área. As chances da Noruega passar o Brasil são pequenas. Querendo então passar uma imagem mais modesta, a gente não vai cair nessa não, viu, Rala? Logo avisando a você. Bora remar para casa, né? Bora. E hoje, o que temos de Copa do Mundo na tela da Globo, Sabrina? Então, bora conferir aqui. Bélgica e Senegal, esse jogo às 5 horas da tarde, tá? Se enfrentam em Seattle, nos Estados Unidos. 5 da tarde, então, ó, frente à TV, assistindo a mais um jogão de Copa do Mundo, que é bom demais esse clima. Hoje também tem Inglaterra e Congo e os Estados Unidos contra a Bósnia. Bora falar dos times pernambucanos, porque o Sport tem um novo treinador, né? Foi rápido o Leão, eu rapidinho já oficializou a contratação do Gilmar Dalpozo, que chega para comandar o Sport pela segunda vez. Eu vou chamar a Lília Fonseca, que está com a gente aqui na redação do Globo Esporte, para contar as novidades. A contratação foi rápida. E ele chega quando, Lília? Boa tarde. Boa tarde, Lília. Não tem nem meia hora que o homem acabou de desembarcar aqui no Recife, viu, Sassá? Um cheiro para você, para Maristela, abração para todo mundo. Gilmar Dalpozo já está no Recife, já foi correndo para o CT rubro-negro, vai ser apresentado, né, logo ao elenco e hoje mesmo ele já vai comandar o primeiro treino, esse treino que está marcado para as 3 da tarde. Logo depois, né, do treino lá por volta das 5h30, aí sim vai ser a coletiva de apresentação dele para a imprensa, aquela coletiva de imprensa com jornalistas. O Dalpozo que chega, né, com um contrato até o final dessa temporada, não vem sozinho, traz o auxiliar técnico, o profissional Emerson Nunes. Trazer Dalpozo já era um desejo do esporte, desde a demissão do técnico Roger Silva. Naquele momento o Dalpozo agradeceu, mas acabou recusando o convite. Essa é a segunda passagem dele em 2022, né? Ele foi vice-campeão da Copa do Nordeste com o Sport e agora ele tem a missão de fazer o time voltar a vencer, de encaixar esse Sport, colocar o Sport para brigar ali pelas primeiras posições da Série B. O desafio de Dalpozo já começa no sábado, enfrenta o Criciúma fora de casa. É o início da era Gilmar Dalpozo no Sport. Sassá, Maristela, cheiro para vocês e para todo mundo. Obrigada, Lili. Boa sorte ao Gilmar Dalpozo aí nesse desafio de comandar o Leão e tentar o acesso. Bora falar agora do Náutico. Anunciou uma contratação importante, Sabrina. Que contratação, mexeu com o coração do alvirrubro, tá? Um reforço que agradou demais a torcida. O meia Jean Carlos assinou com o Timbu até o fim do ano que vem, tá? Tem reencontro que nem precisa de apresentação. Muito bom estar de volta para onde eu fui muito feliz. Dar continuidade nessa linda história que a gente começou lá em 2019. Foram 151 jogos com a camisa alvirrubra, 36 gols e 25 assistências. Bicampeão pernambucano e campeão da Série C. O meia Jean Carlos deixou o Náutico em 2022. Estava na Chapecoense. Foram semanas de negociação até o desfecho que o alvirrubro tanto esperava. Quase 4 anos depois, ele está de volta. De volta para o clube onde construiu uma história de identificação dentro e fora de campo. Sem dúvidas, o Náutico é responsável por tudo que eu me
me tornei, né, profissional. Por tudo que o respeito que eu consegui, o clube que eu passei a amar demais. Um reforço e tanto no momento em que o Náutico busca uma reação na Série B. O Timbu não vence há 5 jogos. Uma campanha que vai se transformando numa campanha ruim, né? O mágico, o homem da bola parada, o garçom ou simplesmente o meia Jean Carlos. Ele está de volta, só que dessa vez não vai ser com a camisa 10, essa fica na lembrança. Agora quem entra em campo é a 20. Não vejo a hora de poder estar aí nesse caldeirão, ver esse estádio lotado, com vocês nos apoiando e a gente juntos conquistar o nosso grande objetivo da temporada, tá? Um grande abraço, Deus abençoe a todos, já estamos juntos. O torcedor vai precisar de só mais um tiquinho de paciência, porque a reestreia do Mágico com a camisa alvirrubra ainda não tem data para acontecer. Só pode depois do dia 6 de julho por conta da janela de transferências. Está mais perto que longe, minha gente. E quem estava super ansioso pela volta de Jean Carlos foi o atacante Vinícius. Por que, Sabrina? Então, né? Estava demais porque os dois jogaram juntos no Náutico em 2021, tá? Uma parceria que deu super certo. Porém, a torcida alvirrubra vai ter que esperar para ver os dois juntos outra vez. Infelizmente, o Vinícius sofreu uma lesão e vai desfalcar o Náutico por até 2 meses. A notícia está no nosso site, ge.globo.pe. Vinícius, que é o artilheiro do Timbu na Série B com 6 gols, teve uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o Goiás. Ele deixou o campo chorando e de maca. Os exames confirmaram uma lesão grau 3. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão é longo, cerca de 2 meses. A gente fica na torcida para que ele se recupere o mais breve possível, o Vinícius. Boa recuperação para ele, né? E essas mudanças acontecem num momento delicado para os clubes. Muito delicado, viu? O Náutico e o Sport não vivem, né, suas melhores fases na Série B. Os dois times se complicaram na tabela de classificação e agora estão buscando fôlego para voltar a vencer no campeonato. Daí o Juan Torres preparou uma reportagem sobre isso. Vamos ver. Junho passou voando e quanta coisa aconteceu nesse mês. A Copa começou, teve São João, surgiram novos fenômenos mundiais, mas trazendo para nossa realidade, muita coisa mudou na Série B. Para falar sobre isso, a gente precisa voltar até o dia 30 de maio. Foi quando o Sport e Náutico se enfrentaram na Ilha do Retiro. Duelo que àquela altura valia a liderança da competição. O Timbu chegou embalado, vinha de 3 vitórias consecutivas e com 5 jogos de invencibilidade. Mas naquele dia tudo começou a mudar. O Náutico foi derrotado pelo maior rival e deu início a um péssimo momento, que dura até hoje. Os 5 jogos de invencibilidade se transformaram em 5 jogos sem saber o que é uma vitória. Contando com aquele clássico, são 4 derrotas e 1 empate no último mês. E o Timbu pegou o elevador para baixo. Despencou da 2ª posição para o 12º lugar. Eu não posso achar que tá tudo normal. E o alerta tá dado para mim, porque eu achei que o time sentiu muito os 4 resultados não conquistados. Perguntei para eles depois do jogo, me dá uma luz. Se tem outra alternativa que não seja nós entrar para dentro do campo e resolver. Eles sabem que não tem. Do lado rubro-negro, a situação também não tá boa. É que aquela vitória no clássico diante do Náutico no dia 30 de maio foi até aqui a última do Sport. Depois disso, o Leão entrou numa sequência de 4 jogos sem vencer. Foram 3 empates e 1 derrota, o que resultou na demissão de Márcio Goiano e na saída do Sport do G6. Hoje, a equipe ocupa a 8ª posição. No mês de junho, muita coisa aconteceu. Só não teve vitória do Sport ou do Náutico. Julho está começando e com ele vem as oportunidades para rubro-negros e alvirrubros se recuperarem na Série B. Então, né, Maristela, ao menos os clubes estão se mexendo aí, né? O Sport de técnico novo, o Gilmar Dalpozo, todo mundo já conhece o trabalho dele. E o Náutico com o Jean Carlos, jogador que faz muita diferença, o Jean Mágico, como a torcida apelidou o jogador. Então, não estão parados, já estão tentando mudar
para seguir melhor na competição. E o torcedor, os torcedores estão ali sofrendo Copa do Mundo e a emoção também na Série B, né? Para ver se volta lá para cima, volta a ter fôlego na competição e lutar pelo acesso, que é o que importa para Náutico Esporte este ano na Série B. É isso, e a gente fica na torcida também, né? Obrigada, Sassá. O NA1 volta amanhã. Vai lá no Globoplay para rever, compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã, minha gente. Estarei aqui de volta com as notícias esportivas, hein? Me aguardem. Um beijo e ótima tarde.